Oi, gente! Vamos começar, né? Dar início aí à nossa live. Vamos esperar o pessoal entrar aí um pouquinho. Hoje que nós vamos conversar aí com a Ronise Pérez, ela que é terapeuta holística, tem umas propostas aí super bacanas de trabalhar com terapias. Nós vamos conversar sobre florais, sobre terapias vibracionais, reflexoterapia. A Ronise que faz também linguagem dos pés, tem uma proposta aí bem bacana. E vamos ver se ela já entrou, não entrou. Oi, oi Joana, vai me dando um retorno aí. Oi Alex, me dá um retorno aí se o áudio tá legal, se a imagem tá legal, por favor. Eu tava aqui falando que hoje nós vamos conversar com a Ronise Pérez, que ela é terapeuta holística. Vamos aguardar aí ela chegar. Ela também é reflexoterapeuta. Vamos convidar ela aqui para o nosso papo de hoje. Vamos ver se ela já entra, hein? Oi, Agora Rô. sim. Eu enxerguei só a porta. Peraí que tá Você consegue me conectando. escutar? Agora eu tô conseguindo. Tá me escutando bem? Tá, Joana? Elaine, vocês podiam dar um retorno para nós se o áudio tá legal, se o som tá legal. Peraí que tá, Cassimiro. Ah, muito para obrigada. mim tá um pouquinho de delay, Então nós vamos mas devagarzinho, acho que vai dar bom. senão a gente reinicia. Tá lá, a Elaine disse que tá bom. O áudio tá bom, Elaine? Ah, está ótimo, tudo certo. Legal. Ah, então, gente, eu estava aqui falando, a Ronise Pérez, que é terapeuta holística, Ai, né? que linda, Falei, Elaine. Adoro. falei Gabriel, que um nós. beijo. O primeiro eu quero te agradecer aí ter aceitado o meu convite, que eu queria muito, né, conversar com você, porque eu acho a sua proposta de atendimento aí com os demais profissionais que trabalham com você um encanto. Sou doida para ir lá no espaço de vocês, né? Que deve ser uma terapia energética maravilhosa. Então, hoje nós vamos falar de terapias holísticas, florais, terapias vibracionais, e eu quero saber um pouquinho de você. Conta para nós quem é Ronise Pérez. Rô, tá me Bom, escutando? boa tarde, né? Obrigada. Muita gratidão também pelo convite. Tá um pouquinho de delay ainda. Eu escuto você, mas assim, aí eu tenho que parar um pouco para ele voltar. Então, nós vamos conversando Mas eu tô escutando bem, devagarzinho eu vou para não. continuar, tá? Qualquer coisa você me interrompe. Então, você fala para nós Tá, quem é. perfeito, porque eu que não consigo escutar direito o seu áudio. Ele fica, às vezes, dando uma falhada no final para mim. Bom, boa Então, tarde para todo mundo. Obrigada, Milene, pelo convite, porque foi muito legal também. Poder estar essa tarde aqui nesse papo com Milene, né? Porque faz tanto tempo que a gente se conhece pelas telinhas. Eu sou aluna também da Milene, né? Para quem não sabe, e foi uma época muito bacana porque eu já, né, a gente vai falar de terapias vibracionais, né? Sobre os florais de Bach. Então,
Eu tomo florais há muitos anos, né? Por conta de uma transição minha. Eu tinha, ainda trato, mas era assim com muito intensa a minha psoríase, né? Quando eu ingressei nesse mundo holístico, né? Alguém que é uma terapia holística? O holístico é quando a gente trata é, a pessoa e não a doença, né? Porque assim a dor de cabeça de cada um, a dor de cabeça pode ser dor de cabeça para cada um tem a sua dor de cabeça, mas aquela dor de cabeça da Milena é diferente da minha, né? Então, qual que é a causa, né, dessa dor de cabeça? Então, a gente vamos tratar a Milena e vamos ver qual que é a causa da dor de cabeça dela, por que que ela está tendo dor de cabeça? O que está acontecendo na vida dela, com ela, nos sentimentos? Então, é isso que causa uma dor de cabeça, uma depressão, uma psoríase, é os nossos sentimentos. Então, a terapia holística, ela trata os nossos sentimentos, né? Ela busca, ela não exclui o tratamento, né? Lá com o médico, né? Às vezes a pessoa já está num tratamento, ela não exclui nada disso, ela só ajuda, ela complementa, né? Para a gente poder trabalhar a causa daquela patologia. E assim a gente consegue tratar, né? As pessoas todas. Celi, um beijo, linda, maravilhosa. As nossas amiguinhas, né, Mi? Ah, elas são fiéis aqui, né? Graças São. a Deus, eu acho que o Papo de Segunda tá atingindo muitas pessoas, né? Igual a Joana veio com a dúvida do que é a terapia holística, muita gente tá tirando, sanando, né, as suas dúvidas por causa disso. Porque até então, aqui no Brasil, a terapia tradicional ela é muito forte, né? O pessoal Sim. acha muito mais fácil ir na farmácia e comprar um remédio do que olhar um pouquinho para dentro de si e ver o que está acontecendo lá fora, o que está desencaminhando essa dor física, esse problema físico, né? Essa patologia. E a terapia holística ela vem muito forte com isso, e graças a Deus ela está se expandindo, né? Porque é preventivo, né? A gente se muda para evitar que o corpo sinta, né, essas alterações do nosso emocional, e isso é muito bacana. Rô, mas conta para nós então dos florais, né? Porque eu acho que os florais é muito forte na tua vida. Conta para nós o É. que é a terapia com florais. Os florais, né, para quem existe vários tipos de florais. Eu trabalho especificamente com os florais de bar, mas tem outros tipos de florais que são tão bom quanto, né? A fitoenergética que a gente tem no nosso país assim, ela é bem maravilhosa. Mas eu trabalho com os florais de bar, que foi pioneiro na técnica. Então os florais são essência de flores silvestres, né? São a essência da flor. Então, o Dr. Bach, quando ele desenvolveu, né, a técnica dos florais, ele foi vendo que aquelas que aquelas que aquelas essências elas curavam, né? Que quando elas estavam ali à luz do sol, por conta do orvalho, várias coisas, vários experimentos ele fez com essas flores, e assim ele foi dividindo essas flores em 7 grupos, né, que é de solidão, de incerteza, e assim ele fez 7 grupos para que entrasse todos os nossos sentimentos, para que os florais fossem uma técnica simples, para que todos pudessem ter acesso a essa cura, né, de curar os seus sentimentos, né, ressignificar. Então, ele sempre diz que a gente sempre tem o que se ressignificar. Tem mágoa, tem medos, tem várias coisas que nos bloqueiam, nos impedem de crescer, nos adoecem. Então, a terapia vibracional, ela trabalha, a terapia floral é uma terapia que ela vibracional, que ela vai no campo sutil da pessoa, né? A pessoa tem que querer ressoar aquilo também. Existe, dentro da terapia floral, a gente faz um trabalho com as cartas de afirmações. Então, ela toma o floral e tem uma afirmação específica para aquele floral que normalmente tem a ver
com o que a pessoa está querendo, né? O que ela E veio como que buscar é? dentro da terapia. E como que isso funciona? Então tá, eu cheguei lá no seu espaço. Onde que é o seu espaço de atendimento? Hoje bom, a gente atende, Milene, o espaço Seja por Amor hoje, ele está em São Roque, né? Mas a gente atende em vários lugares. Por quê? Porque a gente atende não somente as pessoas físicas, mas a gente também tem as pessoas jurídicas também que a gente atende. Então, por exemplo, você precisa levar para sua empresa ou para o seu grupo, ou tem pessoas que moram em outro estado e tem um grupo lá e quer levar essa vivência, né? Então a gente é flexível também. Mas hoje a gente atende em São Roque, né? O espaço físico mesmo é em São Roque. Nós fazemos o spa que se chama Seja por Amor. Ele é um spa com despertar de consciência. Então, temos várias terapias, desde reflexo, florais, outras terapias vibracionais, que é a tamiana, constelação familiar, que são as terapias sistêmicas, mesa radiônica, círculo sistêmico. E a gente faz todo esse processo dentro desse spa. Então, tem um menu de terapias, onde se a pessoa vai fazer, por exemplo, um dia, né? Ah, eu quero fazer um dia de spa, né? Ou às vezes ela quer só fazer 3 horas de spa, né? Então depende do que a pessoa está buscando também, a gente é bem flexível. Então, durante a semana, normalmente a gente atende pessoas individuais, casais e tudo mais. E vira e mexe, assim, a cada 2, 3 meses, a gente faz um evento maior, que são 3 dias. Aí é uma outra proposta, que aí a gente faz esse despertar de consciência, que é tomado também uma medicina da floresta, ou ayahuasca, ou cacau sagrado, e a gente tem outras medicinas, aí tem cânticos indígenas, para fazer esse spa da alma também. Tem E, constelação familiar em grupo e no outro dia tem massagem para todo mundo também. e é Aí é uma bacana, imersão, são 3 dias. Sim, a porque ao pessoa sai mesmo daqui tempo, transformada. com certeza, entra de um jeito e sai de outro. Porque, na verdade, é até o conceito da constelação familiar, né? É a terapia de grupo, né? É compartilhar as dores, fazer um crescimento de almas juntos, né? Um crescimento coletivo ali. E acaba sendo E um grande e a cura, encontro, né? Aí a a cura cura que passa a ser a simples proporciona, né? consequência disso tudo, né? Porque quando a gente faz o despertar de consciência, é muito bom, porque bom, primeiro que assim, dentro eu trago no spa todas as terapias que eu atendo. Então, os florais, a reflexo, a tamiana, as meditações puja. Então, tudo isso eu trago dentro do spa, né? Para a gente poder realmente ter um expansor de consciência, para que as pessoas realmente saiam da casinha, sabe? Saia daquela caixinha quadradinha, possa ver o mundo com outros olhos. E, Porque o caminho é para dentro, não tem outro, né? Não tem outro. isso mesmo. Você tem que entrar para depois sair, né? O túnel tá dentro da gente, na verdade, né? Exatamente. Então o caminho é para dentro. Mas para a gente sair desse quadradinho aí, né? Só nem olhar assim para os lados, é bom a gente dar esse mergulho dentro da gente. São terapias que expandem mesmo, às vezes está obstruído, né? Porque aqui também é um espaço, né? Por isso que agora a gente tem um espaço físico também. Porque a gente tem curso que a gente ainda não está online, vai estar presencial aqui, né? Então, por exemplo, quando a gente fala dos chakras, né, o alinhamento de chakra, nós temos um curso que são de 7 semanas para alinhamento do chakra. Então, a gente tem pessoas que ficam aqui, às vezes, uma semana e continua o curso, a gente faz online via WhatsApp. Ou tem pessoas que, eu estou de férias, quero ficar 30 dias aí e faz um tratamento, né? Então, depende do que a pessoa está precisando e aí a gente traz os profissionais também que vai estar atuando nisso. Então, é uma troca de energia. O que eu sempre faço no spa quando a pessoa chega de primeira vez
Ela nunca, eu peguei no pé dela, não tem um protocolo, não tem uma anamnese, ela chegou no spa, mas ela quer uma massagem no pé, por exemplo, né? Então, todos os protocolos que a gente usa aqui é que seja, desde a da aromaterapia, tudo que seja uma coisa que todos possam, que não tenha contraindicação. Esse é o primeiro. E os protocolos no pé, eu faço uma varredura assim de alinhamento de chakra no pé, porque assim já desobstrui todo o fluxo energético dessa pessoa para ela poder também liberar. Às vezes a pessoa ela quer descansar, mas não descansa, entendeu? Ela vem para A partir descansar, do mas a momento mente não para. que você trabalha ali, ela já começa a se abrir, né, para a Sim, proposta do spa. A Crislândia está perguntando onde que é. É em São Roque, São Paulo, né? Estado de São é São Paulo, porque aqui em Paulo, Minas também tem São pertinho da Roque, mas Estrada do Vinho. Pertinho da Estrada do Vinho, da Rota do Vinho, dos restaurantes. Estamos, assim, bem localizado aqui em São Roque. É um lugar bem bonito também, de uma natureza, assim, que essa vibração, né, essas terapias vibracionais casam muito com esse lugar, porque você está em contato com a natureza, essa vibração da natureza é muito boa, muda é muito, né? muito forte. Mas aí, então, você chega lá, você já faz, na verdade, então, você já aproveita e já faz uma leitura do pé da pessoa, que ali você vai te dar um ponto de partida para todo o É um ponto, processo, né, terapêutico que vocês vão trabalhar, sim, né? Aí, tudo, junto com isso, tudo, já faz uma anamnese sim. verbal também. Sim, porque assim a gente faz a anamnese, a anamnese não, o protocolo mais profundo, por exemplo, aí eu tenho uma pessoa que vem, às vezes ele vem no spa, veio por conta que é um grupo e achou interessante a proposta e chega. Só que às vezes ela quer continuar o atendimento, Entendi. Aí entendeu? vai Então aí a aprofundando gente cada vez consegue mais. fazer, aí o protocolo fica cada vez mais fino para essa pessoa, né? Muitas fazem terapia com a gente online, outras fazem aula de yoga e tem a leitura dos pés também, que é uma ferramenta maravilhosa, né? Assim, quando eu conheci a Milene, assim, só para dar uma salva aqui para o pessoal, eu já tinha, já trabalhava com reflexo, né? Só que aí quando eu fiz o curso, amiga, e aí a Fran colocou a gente, né, me colocou na realidade no grupo de vocês do WhatsApp. Eu fiquei muito feliz porque eu tinha perguntado num grupo que eu estava lá junto com a Fran sobre as dores emocionais. Foi para isso que eu queria o curso, né? Eu estava trabalhando, mas e aí? Tá bom, tá ótimo, mas e as dores emocionais? Em que momento que a gente vai falar sobre elas, né? E aí, o professor na época, ele respondeu lá no grupo para mim que não sabia nada sobre isso. Eu fiquei muito Então, chateada. mas vocês estavam num outro grupo de curso É, e você sim, conheceu a porque a Fran. gente já era. Na verdade, eu nem conhecia. Eu fiz uma pergunta lá, eu era até nova naquele grupo, eu não interagia muito. E aí eu comecei a trabalhar, e beleza, estamos atendendo, eu sabia dos protocolos, tudo, mas eu queria saber mais. Aí eu fui perguntar para ele em que momento, como que eu fazia para saber sobre as dores emocionais, como eu ia tratar as dores emocionais no pé do meu cliente. Aí ele falou que isso não existia. Eu não quis ser mal educada nem nada, então eu fiquei chateada, que eu falei, poxa, Como sério mesmo? existe? Onde que eu vou procurar? Porque aí eu pensei, o que que eu fiquei chateada? Ele não dá esse curso, eu compreendo, mas eu imaginei que ele ia me dar o caminho das pedras, né? Olha, isso você vê assim, assim, assado, sei lá. Aí nisso, a Fran pegou e falou: Olha, a gente tem um grupo que a gente fala sobre isso, você não quer entrar? Eu falei: Com certeza. Foi aí que eu conheci vocês, Ai, olha para você entendeu? ver, né? E a E foi gente, ótimo para mim. e a E gente aí eu saber que a queria gente muito, né? A saber que a leitura gente dos faz pés. parte assim da história de cada um é muito gostoso, né? Esse retorno. Muito. Então é uma E, gratidão muito grande de poder estar aqui com você dividindo esse momento assim, é bem especial para mim. não, e eu falo assim que eu fiz parte, né,
construção terapêutica aí da vida de cada um, mas vocês agregaram muito mais na minha vida, né? Porque foi uma troca assim sem Sempre tamanho, é. porque foi um crescimento de vida mesmo muito grande, né? De Sim. conhecimento de vida, de amadurecimento profissional, foi uma experiência muito ímpar na minha vida conhecer, né, a nossa primeira turma ali de estudo, né? Foi muito Mas legal, muito bacana. voltando aos florais que eu fui, desviei o assunto. Então, Então, me aí os florais, ele trabalha nesse campo sutil. O que que ele faz? Ele faz você ressignificar algumas coisas. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui bem fácil. Porque o que que ele faz? Ele dá uma organizada na nossa mente. Muitas vezes a gente está bagunçado energeticamente. Então, a gente tem medo, mas não diz que tem medo. Essas coisas que a gente costuma fazer com a gente mesmo, sabe? Olha, como que a gente pode fazer para ter uma, assim, mais ou menos uma ideia? A gente vai mais ou menos pelos grupos, os grupos de, os grupos emocionais. Então a gente tem 7 grupos emocionais, que é o medo, incerteza, solidão, pouco interesse pelo presente, o cuidado excessivo com os outros e a hipersensibilidade a influências externas e o desalento, o desespero. Tem pessoas que chegam para a gente com muito desespero. Ela não sabe mais nem por onde pensar, por onde começar e nem nada. Então a gente tem florais específicos para eles, É para cada engraçado qual. esse grupo, porque é um desespero que às vezes a pessoa mesmo não entende nem de que ela tá tão Exatamente. desesperada, né? Porque tem medos, né? A gente tem, por exemplo, tem uma tabelas de medos, né? Então a gente tem os medos que a gente conhece e os medos que a gente desconhece. Tem pessoas que chegam com muito medo, mas não sabem dizer do que é. Tem medos que a gente conhece. Tem pessoas que falam assim: eu tenho pavor a barata, eu tenho pavor de ver um motoqueiro no retrovisor do carro, entendeu? Então, assim, os medos que a gente conhece e sabe que aquilo nos traz um pânico. A gente sabe desse medo. E tem aqueles que a gente desconhece. Então, a gente vai por um questionário onde tem um grupo, né? Então, através desse questionário, a gente identifica qual grupo essa pessoa está. Normalmente eu faço essa anamnese toda, a gente faz todo o movimento do spa, é feito todos os atendimentos aqui. E alguns atendimentos a gente faz online também, justamente porque requer mais de um dia para a gente fazer toda a anamnese dessa pessoa e poder prescrever um floral que seja compatível que ela veio buscar. Entendi. Então, o E tratamento floral é assim. Normalmente ela toma de gotas, é isso que eu ia vai perguntar. variar muito de pessoas para pessoas, mas assim, em média aí, de 3 a 4 vezes ao dia, as 4 gotas por dia, 4 gotas por vezes, normalmente. Não tem contraindicação, então pode tomar desde os bebês, idosos, gestante, não tem contraindicação. Pode a pessoa estar internada, ela pode estar tomando outro tipo de remédio. Às vezes a pessoa está em coma, por exemplo, você pode molhar a boca dela com floral. Então, tem pessoas que utilizam o floral para fazer hidratante, passar na pele, para acalmar a pele, para fazer spray energético de ambientes também. Quando a gente faz um tratamento floral, para as crianças principalmente, é interessante tratar a família, né? Porque normalmente são coisas do ambiente que as crianças estão convivendo, que muitas vezes ela tem uma irritabilidade e não sabe por quê. Às vezes está com uma alergia, e às vezes é só o quadro que ela não aceita dentro de casa e não sabe, isso é inconsciente ainda na pessoa. Então a gente costuma fazer uma anamnese para a mãe, de preferência, e para o filho também, para que eles possam, né? Fazer. As professoras na escola, a gente usa mesmo no spray, porque a sala é grande, sabe, amiga? Então a gente passa spray energético nas escolas, né? Tem um projeto desse das professoras, que são minhas amigas,
E é muito bacana, porque elas usam o floral para Floral. acalmar as crianças na sala de aula. E a Joana está perguntando se floral substitui o remédio tradicional. Não substitui, ele é complementar, mas ele não substitui. A ideia é que a pessoa, aos poucos, esse remédio tradicional deixa de existir, né? Porque o remédio tradicional, normalmente, ele faz uma maquiagem naquela dor, né? Então tá doendo, ele vai lá, passou um reboquinho lá em cima, tal, não tá, agora não dói mais. Mas é porque tá no efeito ali do remédio, porque ainda tá doendo. Mas depois que eu acredito sempre assim, a partir do momento que a gente faz esse movimento todo de mente, de corpo e mente, naturalmente a gente vai abandonando as coisas que nos adoecem. Então essa dor pode ser que mais para frente ela nem tome o remédio tradicional, porque realmente ela não vai mais ter essa dor. É porque o remédio tradicional, Joana, ele age na dor física. O floral, ele age Sim, na dor emocional. E a dor sim. emocional, ela é o princípio da dor física. A dor física, ela vem por causa do emocional que está machucado, que está abalado. E tudo isso funciona, acontece, tudo por causa de um padrão de comportamento. Então, a partir do momento que, igual na técnica do floral, assim como as outras terapias, vão mudando o seu olhar, o seu jeito de ver a vida, o seu comportamento, que vai te iluminando, como diz a Ronise, por dentro, vai acabando a necessidade de tomar o remédio tradicional, porque tratando o emocional, a dor física vai melhorar automaticamente, porque a dor física só existe porque a dor emocional veio antes, né? É o último estágio do corpo para pedir uma ajuda, para pedir um socorro, para pedir um help, né? É isso mesmo, Então, sempre por isso é assim. que não... E mesmo porque nós não somos médicos, nós somos terapeutas, né? Então, a gente não Exatamente. exerce a medicina, a gente exerce técnicas complementares que tratam um outro ângulo, né, da vida, do corpo do indivíduo. Não é isso? Exatamente. E é muito bom, né, a gente poder usar essas ferramentas, né, de uma forma que não seja tão agressivo para o nosso corpo também, né? Porque são técnicas que a gente vai se investigando e no final são tudo técnicas de autoconhecimento. De Então, conforme a pessoa autoconhecimento. vai se, né, todo mundo vai se investigando, vai olhando para dentro de si, vai mudando algumas coisas, várias coisas vão se transformando, vão fluindo, né? O universo também traz. E a felicidade, né, que fica dentro, é uma coisa que, sem palavras, E, te e traz um isso é bem-estar muito grande e é muito para o dia a gostoso, dia. porque a gente começa a entender que todo mundo tem problema. Alguns recebem aquele problema com mais dor do que outros, mas todo mundo, por exemplo, o problema de uma criança talvez seja porque ela não tem um amigo ali na hora para brincar, mas aquilo para ela tem a mesma intensidade da mãe que está preocupada em levar o dinheiro para dar comida para aquela filha, para aquele filho, né? Então, está muito envolvendo com a forma com que as pessoas recebem o problema. Por isso é que é importante ressignificar, mostrar um outro ângulo, ver que existem outras perspectivas, outras maneiras, né? E que a vida não é só acho que é cabresto, não é? Que o cavalo põe assim, Sim, a viseira, sim, para não vou dizer. enxergar, né? Dos lados. Então a gente tem que abrir um pouco o nosso ângulo de visão para a gente poder enxergar, na verdade, a maravilha que é o mundo, né? Eu falo que o mito da caverna de Platão ilustra isso muito bem, né? Porque a partir do momento que aquele pessoal que morava dentro da caverna descobriu o mundo externo, tudo melhorou na vida, né? Sim. E eu acho que, Você se permitir dar um passo para frente, para o lado, mas sair daquele emaranhado, vale a pena. né, Vale a pena desfazer arriscar. aquele nó. Eu, Isso quando comecei a tomar floral, Mi,
Antes de trabalhar com ele, né, quando eu comecei a tomar, eu fui fazer uma biópsia para saber o que que eu tinha. Eu tinha psoríase e eu não sabia o que era. Isso faz muito tempo, deve ter aí uns 20 anos. Essa his- Aí comecei a. Você tá me escutando? Deu um probleminha aqui, mas eu acho que já voltou. Tá. Então, aí quando eu comecei a tomar os florais, eu estava com psoríase, então o médico começou a me receitar antidepressivo, calmante, várias coisas que era para segurar o leão que morava dentro de mim, indisciplinado. Então, por isso que ele estava lá, e eu cheia de psoríase, morrendo e tal, nervosa, cheia de coisa. Na época, eram vários fatores, filho pequeno, conta para pagar, um monte de trampo, faculdade, era muita coisa na minha vida. E aí acabou desencadeando dessa maneira. Mas não é só isso, então tem a psoríase vai muito também nas nossas relações interpessoais, né? A nossa questão agressiva até que mora dentro da gente, né? Quando a gente não consegue lidar com tudo isso. E foi aí que eu comecei a tomar floral, porque eu queria me libertar daqueles remédios, porque eu ficava realmente assim num estado de transe, sabe? Assim, eu tomava todos aqueles remédios, eu tomava tipo 4 calmantes por dia. As pessoas falavam comigo, eu não tinha nem reação, sabe, Milene? Não tinha reação. Aí eu pensei assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa pra mim, porque como que eu vou ficar assim sempre? As pessoas falam comigo, falam o que quiser também, e aí você não tem reação nenhuma. Aí quando passa um pouco do efeito, você fica se chicoteando, sabe? Poxa vida, as pessoas falam desse jeito, você deixa, sabe? Assim, tipo assim, né? E aí Ah, foi assim que eu fui mudando o meu hábito e fui tomando os florais e mudando o meu jeito de ver as coisas, de abrindo, né, pensar. seu universo. E aí fui ressignificando dessa maneira, mas muitas vezes eu me segurava no floral. Vou falar a verdade até hoje. Até hoje, se eu vou. Tem. O ano. Eu fiz uma cirurgia no dente, então, assim, o pós-cirúrgico para mim é muito doído, porque como você tem que fazer toda uma cirurgia, arrancar, colocar enxerto, enfim, é muito delicado o negócio, mexe demais, as anestesias são muito fortes, então o pós-cirúrgico para mim é muito difícil. Aí uma prima minha ainda falou assim: Nossa, você ficou sozinha, e tal, porque foi uma época que eu tinha marcado e não tinha como outra pessoa ficar comigo naquele período, né? Aí eu falei pra ela: Poxa, foi até melhor, porque eu tava com tanta dor, eu tava tão de mau humor, que eu ia brigar com a pessoa que estivesse perto de mim. Então eu só tomava floral dia e noite, entendeu? Eu tomava 6 vezes por dia floral, pra aguentar esse leão que da agressividade dentro, que quando você tá de mau humor, ele chega assim, chegando, né? Então é a gente se conhecendo, saber que tem coisas que dói mais aí, traz a gente com esse mau humor, tem pessoas que é porque tá com fome, tem pessoas que é porque tá com TPM, e cada uma tem o seu jeito, né? Se eu tiver dor, nossa, para mim é muito complicado. Mas o Aí esse floral negócio da ajuda, fome é muito sabe? engraçado. Que a minha Né? Só que o pititica de floral 6 ajuda. anos, a minha pititica de 6 anos, ela faz Ela tem mau balé e humor? natação. Não, ela faz balé e natação na segunda e na quarta. Então a gente chega em casa às 11h20. Gente, ela chega num mau humor de fome que ninguém aguenta ela. Mas a gente, Aí e, tem que dar e às vezes almoço a gente não antes do banho. percebe. Não, não percebe. Às vezes a gente não percebe. Eu E ela, fico mal-humorada com umas coisas também. Hoje eu ressignifico melhor isso. Eu presto mais atenção em mim. Mas teve uma época quando minha mãe falava seu mal é fome, eu não acreditava. Entendeu? e tem até o ditado, né? Cara feia pra mim é fome. E é Ela tá muito. me zoando, eu achava que ela tava me zoando, falava que eu tava com sono, né? Então, a gente vai aprendendo a lidar com a gente. Então, graças a Deus, assim, o floral entrou na minha vida de uma forma muito sutil também, onde eu consegui fazer muitas coisas
cuidar de mim mesmo. Foi aí que eu comecei a cuidar de mim. Foi aí que eu conheci nessa época ainda eu nem trabalhava ainda com as terapias. E aí eu conheci uma reflexoterapeuta também, porque eu trabalhava de salto o dia inteiro. E era uma outra época da minha vida. E ela me salvava. E ela foi formada com OSNI. Eu nem sabia, né, assim, muitas coisas. Quando eu fui fazer o curso, eu tinha uma ideia por conta dela, sabe? De Aí um conversar. dia, aí por conta, né, as dores emocionais, por exemplo, e tudo, porque ela falava várias coisas comigo. Então eu conheci ela através disso. Depois que eu me mudei de São Paulo, da capital mesmo, que eu comecei a trabalhar com as terapias, que aí eu fui me formar nas terapias. Acho que é porque eu fiquei longe de que, sabe, não, na cidade que eu estava não tinha, então eu comecei a estudar referente a isso, depois que eu mudei da capital, eu Se comecei a você estudar quisesse referente. fazer, você tinha de estudar, né, sobre aquilo, senão ia ficar sem. Eu já E estudava sobre os florais antes de trabalhar com ele, mas aí depois eu resolvi trabalhar com ele, estudar de uma outra maneira, né? profissionalizar. Sim, sim. A psoríase, ela é muito interessante, assim, né? É porque ela é uma doença autoimune. E, e o que que acontece quando abaixa a imunidade ali? Então, é os nossos próprios anticorpos atacando nós mesmos. Então, fisicamente, a estrutura da patologia já é você se atacando, né? Então, por isso é que quando Sim. vem aí o gatilho, que geralmente é o estresse, alguma coisa assim, volta, né? A psoríase sempre volta por causa disso. E geralmente, se você for Sim. ver o gatilho, o que que é, a pessoa não está olhando para si. Ela está olhando para todo mundo. Ela está olhando para o filho, ela está olhando para o marido. Alguém fez um comentário aí a respeito do marido. Então tá olhando para o filho, tá olhando para o marido, tá Uhum. olhando para a vizinha, tá olhando para o acidente que aconteceu na porta de casa, tá olhando para o cachorro que foi atropelado, tá olhando para todo mundo, menos para si. Então, Uhum. se não está olhando para si, o corpo pode sim se atacar, porque ele precisa te frear de alguma maneira e te mostrar que ele existe, né? Que ele está ali, que não é só o outro, que não é só o trabalho, que não é só o marido ou namorado ou paquera, que não é só o externo, que para a gente ajudar o outro, a gente tem que estar bem, porque senão como que isso vai ser possível? Eu falo que as coisas são muito bíblicas, né? Assim, na Bíblia fala amar o próximo como a ti mesmo. Não fala lá amar mais o outro do que a você mesmo, né? Hora Uhum. nenhuma tem isso na Bíblia. Então, quando a gente começa a prestar mais atenção, até mesmo na palavra de Deus, na natureza, né? Como você vê um passarinho, por exemplo, cuidando mais da vida do outro do que dele? Não, É, isso não existe. Ele é. cuida dele e cuida do outro. Ele cuida dele e cuida dos filhos, né? Cuida ali o João de Mas Barro com até a os gente próprios. descobrir isso, né, vai um tempo. Eu fiquei um tempo tomando remédio para psoríase, passando várias pomadas, vários remédios. O meu estresse era muito grande. Por quê? Porque você gasta tanto com remédio que quando chega no final do mês que você vê o tamanho da conta da farmácia, É, você fala assim, cara, não tem como ficar bem. Não tem não como manter a paz, a calma, se você tem que gastar tudo isso na farmácia. Então, foi aí que eu comecei a tomar floral, comecei a olhar, ter esse outro olhar. Porque se a gente for ver somente, é só uma psoríase, mas e aí, o que que a metafísica fala sobre isso? Hoje a gente tem várias ferramentas interessantíssimas que o nosso corpo fala, e aí a gente pode nos investigar. Não estou dizendo que eu nunca vou poder tomar, não vou tomar mais um remédio de farmácia, eu não vou comprar uma pomada se o negócio não estiver muito agressivo, alguma coisa assim. Mas existem meios.
Assim, por conta dessa patologia que eu tenho, amiga, eu aprendi a me cuidar de umas coisas e comecei a melhorar, estudar também outras, por exemplo, aromaterapia, né? Então, os óleos essenciais também ajudam muito. Eu usava muitas pomadas, muita corticoide, algumas coisas assim que era agressivo para mim. E aí acabei estudando um pouco de aromaterapia. Na verdade, eu fiz 2 cursos de aromaterapia só para eu poder fazer coisas para mim mesma. E hoje eu até uso no pé dos meus clientes, né? Seus Quando a gente vai, clientes. não vai atender na Reflexo, eu faço com óleo vegetal, que eu acho que fica menos agressivo, porque é uma proposta que eu costumo trazer muito certo para mim, né? Então, eu faço sempre uma misturinha de óleos com os óleos essenciais, por exemplo, específico no meu caso para psoríase, eu fui estudar o tipo de óleo que seria interessante para isso também, para ir cada vez mais se distanciando da farmácia convencional. Isso daí também me deu uma ajuda muito grande na psoríase que, assim, eu nunca imaginei que eu ia conseguir, com tão pouco, resolver muito problema da minha pele, assim, sabe? Porque a aromaterapia também foi muito importante nessa parte externa, né? Porque a pele da gente, onde pega, é sensível. Quando você tem psoríase, a sua pele fica muito fina, né? Então qualquer coisa que você passa fica ruim, né? As coisas em cima e tudo mais. E os óleos essenciais foram maravilhosos. Então a terapia, todas as terapias holísticas assim, elas realmente vão na causa mesmo. E isso é a nossa autocura, né? Porque assim, é autoimune, mas a gente precisa trabalhar isso, né? Então, para a gente ter essa autocura, a gente tem que trabalhar isso daí. E é Vale a assim, pena consultar um terapeuta, né, amiga? oh, e é muito Vale a pena. bacana porque quando a gente tem uma patologia, a gente aprender a olhar por que aquilo está acontecendo, né? Exatamente. Então, tipo assim, eu tenho uma cliente que ela tinha uma cândida que não melhorava. E aí eu fui e falei com ela, não, mas vem cá, o que que, o que que você não está aceitando no seu relacionamento? Aí isso foi na primeira sessão. E ela foi e falou, ah, você sabe o que que é? O meu parceiro é casado e eu não nasci para ser a outra. Aí eu Tem que falei, então, resolver, né? para resolver esse problema, você tem duas opções: você larga ele ou ele larga a esposa, né? Sim. Aí, e foi tão engraçado porque ela já sabia que ela não queria ser a outra, mas ela não aceitava o fim do relacionamento. E Gosta dele, né? Então ficou amarrada. ficou. Aí eu falei, então você vai ter que olhar para você e ver se você gosta mais né, de você, do seu princípio, ou se você gosta mais de estar com ele da forma que vocês estão. Porque alguém vai ter que fazer uma mudança e alguém vai ter que fazer uma escolha. E a gente não é capaz de mudar o outro, né? O máximo que a gente consegue mudar é a nós mesmos. Sim. E aí ela terminou, graças a Deus que ela terminou, porque apareceu uma pessoa maravilhosa na vida dela, que se ela não tivesse terminado, não ia dar chance para outra pessoa aparecer, e nunca mais ela teve problema de cândida. Olha para você ver como que o nosso corpo Se mostra pra libertou, né? gente o que é que está acontecendo. O negócio é a gente compreender o que ele está falando, né? É a gente entender o porquê, como funciona essa metafísica mesmo, esse emocional relacionado, e trazer isso para o nosso dia a dia. Porque sempre tem um outro olhar de como que funcionam as coisas. E a gente tem por hábito sempre culpar o outro, né?
Ah, eu não É, estou feliz porque o outro não está me permitindo. Ué, mas quem tem que se a permitir gente é não faz você, nada não é para o outro. mudar, né? Tem que fazer alguma coisa para mudar, É, né? eu acho que a gente tem que se esforçar para, né, conviver com as pessoas e tudo. Mas a partir do momento que isso não está dando certo, a gente tem sempre que se colocar em primeiro lugar, né? Porque eu não Com dependo do certeza. outro para ser feliz, eu dependo é de mim. E quando a gente Exatamente. traz isso para o coração, isso fica muito rico, né? Fica muito é, poderoso. A gente fica Fica, muito amiga. poderosas, né? Poderosos, que a gente passa a ter aceitação do que a gente quer, né? A gente se apropria do querer. Não, eu quero o melhor para mim. E isso eu não dependo do outro. Então, Uhum. acho que você tira um peso da sua felicidade do ombro do outro e faz uma conquista, né? Muito grande dentro de si. Então, as pessoas realmente estão precisando fazer essa inversão de valores, né? É bom. É bom se investigar, é bom consultar um terapeuta de vez em quando. E Chegar, pedir ajuda, faz- pedir ajuda, dar o pé pra gente pegar, né, amiga? É bom pegar no pé das dar o pé pessoas pra também. gente pegar. Eu Isso gosto de mesmo. pegar no pé das pessoas. E trazer. Ajuda E, muito. Da mesma forma que me ajudou, eu vejo quanto ajuda os meus clientes também. A gente também pode ter pessoas, ser né, um aparelho simplesmente, né? Nada demais. A gente não cura ninguém, né, gente? É só um aparelho ali que está disposto a servir, né? E é muito gratificante para a gente poder. Para mim é muito interessante a pessoa poder tomar um floral e depois ter uns feedbacks bons, sabe? Ou poder fazer uma reflexo e a pessoa poder sair, né, da sua marca ali melhor do que ela entrou, ou fazer uma boa meditação que você vê que eleva mesmo o ser da pessoa, que mexe. A terapia vibracional, amiga, mexe muito com o nosso DNA, fala né? para Então, nós se a então um pessoa. pouquinho disso, dessa profundidade da terapia vibracional. Eu trabalho com uma terapia vibracional que se chama Tameana. A Tameana, ela é uma terapia feita ou em mesa, né, ou com a pessoa pode estar à distância ou pode estar presencial também, mas a gente faz com cristais de quartzo, então é ativado com cristais de quartzo. Ela tem uma conexão pleiadiana, então vai para outras dimensões mesmo, se a pessoa se entregar para essa técnica, né? É mais ou menos aí uns 30, 40 minutos. E a Tamiana tem um ciclo, né? Que ela te deixa, é como se você fosse envolvido. Ela equilibra todos os seus chakras, mas como se você estivesse envolvido numa geometria sagrada que é o triângulo. E você pode, muitas vezes a gente faz tipo a puja, que é uma meditação que a gente pode fazer em grupos grandes também. Então, quando a gente monta a mesa do cubo de Metatron, a gente coloca os cristais as águas que contém essa energia. Cada cliente traz a sua pedra de cristal que ele utiliza no dia a dia dele, que se conecta com ela, né? Coloca junto nessa mesa, a gente ativa os cristais, então fica um triângulo dentro do outro. Fica dois triângulos. A formatação dentro do cubo de Metatron. Esses cristais ativados me faz com que a gente vá para outras dimensões. Então, existe uma conexão que vai além dessa capa corpórea, entendeu? Essa vibração, ela chega a outros níveis. Fazendo o quê? Fazendo que a gente reprograme o nosso DNA, os nossos propósitos. Ela traz para a gente uma conexão para você ter o seu propósito. Muitas pessoas que às vezes têm projetos que estão parados
Depois que começa a fazer as terapias vibracionais, a vida vai deslanchando. Problemas que tá com o pai, com o marido, no serviço, engatando, vai deslanchando. Apartamento, casa que não vende, né? São as vibrações específicas, né? Como se fosse um mantra, mas essas vibrações ela atinge uma elevação do nosso ser mesmo, assim, do ser divino. Não tem nada a ver com religião, entendeu? Mas é o nosso ser divino, nosso eu superior mesmo, que mora dentro da gente, que pode se expandir, se elevar, que está assim para o cosmo mesmo, que vai além do planeta Terra. Então, isso é uma vibração muito boa também, porque muitas pessoas também têm muitos problemas, tiveram, né, às vezes, problemas com religiões, porque as religiões, as doutrinas são todas maravilhosas, mas o homem, eles estragam tudo, os fiéis estragam tudo, ficam falando da vida do outro, e aí as pessoas vão tendo experiências ruins e acabam colocando isso em determinar por conta de uma igreja, por conta de um templo, enfim, de um espaço físico, né? Então a meditação ela consegue que você eleve o seu superior sem você precisar de um espaço físico específico, né? Mas para que você entenda essa conexão que é essa energia além, né? Porque se a gente não tivesse essa energia, essa conexão, como que a gente estaria hoje aqui falando, batendo esse papo e de pé, né? Se a gente é só matéria. E eu acredito muito assim na lei da atração, né? Sim, Então a gente vai mudando a nossa energia e vamos vibrando em sintonias até a gente atrair pessoas que estão na mesma energia vibração. vibracional que a nossa, né? E Por tudo isso isso, quando entrou o Covid, né, que a gente falava muito, o Covid você entra ele tem uma vibração, né? As pessoas falam assim, tem uma vibração. Então, se você entrar nessa vibração, você fica doente. Eles falavam, né, teve um tempo que se falava muito disso. E é verdade, porque se você fica vibrando naquilo, na doença, é. na escassez, né? Tudo que você vibra baixo, você vai ressoar baixo, né? Então, conforme você vai vibrando cada vez mais alto, é melhor porque essa atração nos ajuda a elevar em todos os aspectos da nossa vida, né? O Isso Covid para mim foi. é nossa, Eu falo assim que o Covid, para mim, foi uma comprovação da metafísica, assim, ó, uma em cima da outra, porque algumas pessoas tinham alergias, outras pessoas tinham problemas pulmonares, outras pessoas atacavam o rim, outras manifestavam problema na musculatura, outras no fígado. Por quê? Porque era onde a imunidade de cada um estava abalada, né? Então, se você estava com exatamente. aquele medo profundo, aquele medo da morte, pegava seu rim. Se você estava com raiva da situação, pegava seu fígado. Se você estava se sentindo desprotegido, né, com tudo aquilo, atacava a musculatura. Se você estava irritado com algo ali, você só tinha uma alergia. Se você estava no mínimo tranquilo, passava aquilo ali também tranquilamente. Eu falo assim, foi uma comprovação de muito, muito grande para mim, né, como terapeuta da metafísica ali naquele sentido, fez muita diferença para mim, muita Foi. mesmo, porque Então, é mesmo essa sendo a vibração que a gente vai vocação, aprendendo, né? A gente aprende a trabalhar dentro dessa energia, dentro dessa vibração alta. Você não quer para outro lugar, amigo. Você não quer. não, eu falo que o Porque você mundo vê o quanto que adoece as pessoas vibrar eu baixo, falo que quem entra nesse mundo holístico de terapias integrativas é um mundo sem volta, né? sem volta, sem Porque volta. você E é uma começa. construção e uma desconstrução todos os dias da nossa vida. A gente descobre o quanto que a gente é uma farsa muitas vezes, sabe? Né?
É, Olha só o uma tanto que a farsa, meu gente Deus. não Todo faz. dia você encontra, né? Você encontra uma coisa, é, alguma coisinha a mais dentro de ti, né? Que você fala, meu Deus, eu preciso mudar isso, né? Eu costumo dizer para os meus clientes assim, a gente tem que entender que a gente não pode ter compromisso com o erro. A partir do momento que eu entendi que eu estou errando, muda. Não vamos ter compromisso com o erro. Vamos mudar essa Mesmo porque vibração. você tem um compromisso com o erro, você já está mentalizando uma coisa positiva, negativa, né? Por que que você já Negativa, não porque não é, mentaliza um compromisso com o acerto? Que isso vai ser né, muito mais aquela umas frases limitantes, né? Porque a terapia vibracional faz com que a gente também se desprenda de umas coisas muito limitantes. Então, às vezes tem pessoas que não vai para academia porque, eu não gosto, eu não isso, eu não aquilo, mas ela nunca foi. Então, é limitante, é uma crença que a pessoa tem ali por algum motivo lá, nem sabe o porquê, ficou no inconsciente dela, pá, entendeu? Então, é uma crença limitante que a pessoa, eu sou assim mesmo, eu sempre fui desse jeito. Mas sempre vai morrer desse jeito, nossa, que chato, né? Não vai fazer nada de diferente na vida, né? Então, às vezes as pessoas querem ter resultado diferente, mas não quer fazer. Nada de diferente. diferente para, né, para diferenciar aí o resultado final da coisa. Então, é a gente se permitir. Então, essas terapias vibracionais, ela mexe muito isso. Faz a gente toda hora desconstruir algumas coisas em nós, falar, nossa, que farsa, eu pensava assim. E a gente não tem vergonha de mudar, né? Mudar de pensamento. É É bom muito também, isso. não precisa segurar aquilo para a vida inteira. Ai, minha família toda é assim, eu também vou ser, minha mãe, minha avó. Não tenho que ser. Não tenho que ser nada igual a ninguém. Graças a Outro dia eu Deus. escutei assim também. Ah, mas se eu não fizer por todo mundo, quem é que vai fazer? Uai, cada um, né? Ninguém tá fazendo, porque você tá fazendo para todo mundo, tá muito mais cômodo a partir A do Marli momento falou que. aqui a Marli falou aqui que detesta academia. Marli, Ai, eu até dei um tapinha na cara, você não viu? Porque eu também. é assim, a gente fala, eu falei, é um exemplo, claro, mas existe jeito de atividade, tem inúmeras atividades físicas para a gente manter o nosso corpo, né, em equilíbrio com a mente, com a alma, com tudo, né? Então a gente existe aí esse equilíbrio. Muitas vezes a gente usa essa frase aí, detesto a academia, e aí não faz mais nada, não faz uma caminhada, não faz um yoga, não faz uma meditação, não sai para passear, não leva nem o cachorro na esquina, É bem entendeu? isso mesmo. Então a gente, tipo, tirar as crenças limitantes do caminho e bora seguir e ser feliz, né? Porque aqui só tem mulher bonita, então tem que É, estar bem bonitona, com saúde, né? Que é tem importante. que fazer mesmo é a ligação, né? Eu quero estar bem para mim, comigo, e isso é que importa, né? Ah lá, ó, Ai, a Edna gente, todo também, mundo detestando. também detesta, mas começou a Nós vamos caminhar. ter que A nos Edna, juntar para achar, então, algo que a gente goste. a Edna é uma cliente minha, também veio no spa, no último spa que a gente fez uma vivência grande, foi a primeira vez que ela veio. Ela é uma senhora adorável, adorável, e a gente acabou Depois ficando você conta amiga. para nós, viu, Edna, se vale a pena. Ela disse que tinha uma dor no pé, assim, tipo de quase 20 anos, pelo que me corrige, tá, Edna, se eu estiver falando alguma coisa errada. Aí nós passamos, aí ela veio aqui pro spa, tudo, nós fizemos, peguei no pé dela, sabe, Ela passou pela minha salinha dos pés. Então, no outro dia que a gente acordou, eu falei, aí, como que foi, né? Ela falou assim que perguntei se ela tinha conseguido dormir bem, e aí ela disse que ela não dormiu muito bem, mas ela estava, tipo, estava sem dor, ela estava até sentindo, acordou porque ela não tinha dor, entendeu? Foi uma coisa diferente na vida dela, depois de quase 20 anos, ela não tinha mais a dor no pé que ela carregou por um tantão, né? Com certeza Então, ela mudou o caminho que ela estava fazendo, né? e assim, é uma pessoa que se cuida muito, que busca, né? Nós fizemos leitura do pé dela também, foi muito bacana.
porque ela está no caminho, né, das buscas de se autoconhecer e, e não desistir, né, nunca. A gente não desistir nunca da gente, independente da idade e tudo, né. Ela não queria vir por conta que, ai, o que que eu vou fazer? Como que eu vou fazer yoga? Eu não posso, eu não tenho habilidade para isso ou para aquilo, mas a gente tem pessoas aqui que são profissionais, amiga, que mesmo uma pessoa com algumas dificuldades de poder ir para o chão, alguma coisa pode fazer na cadeira, né? A gente tem como instruir para que a pessoa consiga, ela estar fazendo todas as atividades com a gente, com o seu limite, né? Ninguém vai chegar aqui e tem que ficar pulando estrelinha, né? E virar Não de precisa. cabeça para baixo. Jamais. A ideia é que saia daqui sem dor, com amor, com muito amor, porque isso cura muito, né? Essa vibração do amor é uma coisa que cura demais. O pegar, né? Uma coisa que eu aprendi muito com você é, é o toque, né? Porque é tão mistificado, né? Não pode fazer reflexo em tal pessoa, assim, se tiver assado, se tiver com diabetes, se tiver com, né? Mas e o toque, né? De você poder proporcionar para a pessoa aquela energia boa, né? Que é Porque do são amor as pessoas mesmo, para que a pessoa mais se sentir acolhida. precisam, na verdade, né? Porque Exatamente. essas patologias, assim, que são crônicas, igual a diabetes, pressão alta, psoríase, lúpus, são pessoas, são as que mais precisam ser acolhidas, porque elas já estão carregando o peso de uma vida de ter aquilo. Aí a gente ainda vai começar a impedi-los de tudo. Não, nenhuma técnica natural vocês podem fazer. Não, nossa função como terapeuta é ir buscar conhecimento para proporcionar, principalmente a essas pessoas, um acolhimento, um tratamento, uma melhora no bem-estar, né? E é um prazer sempre grande demais poder atender cada um, sabe? Em qualquer uma das terapias todas as terapias que eu tenho formação são ferramentas que para mim uma casa com a outra e tudo é energia mesmo, tudo é a vibração, né? É um sistema que a gente abre e fecha toda hora, né? Os nossos ciclos e é importantíssimo. Queria saber se a galera aí quer alguma perguntinha, né, amiga? Que a gente já fez uma Mesmo hora. porque eu acho que o tempo já está. Eu estava aqui preocupada, até liguei o computador para saber a hora. Se alguém quiser mais alguma pergunta, vamos A perguntando, gente colocou porque, aqui, com certeza foi tudo de bom, incentivo para começar. Estou amando. Ah, Edna é uma fofa. Deus abençoe sempre. né? Gratidão a todos que entraram, porque olha, é muito legal. Ah, É, Célia também, bonitinha, linda, do meu coração, gosto tanto. Ah, essas nossas amigas, né, mana? elas A são, gente vai fazendo. A e Elaine, minha assim, amiga, instrutora de Teta Healy também está aqui com a gente. então, e super participou aí, adorei a participação dela. É, eu queria agradecer todo mundo, falar que eu amo estar aqui, né, no Papo de Segunda. Lá, ó, a Edna tá querendo saber se o floral ajuda com insônia. Ajuda, ajuda. A gente precisa fazer só uma anamnese para quê? Para que a gente saiba qual que é o motivo da sua insônia, né? Como eu tinha, não sei se ela viu antes, né? Mas como que funciona? Temos que ver quais são o seu dia a dia, né? Fazer um mínimo de uma anamnese, algumas questões que a gente vai estar pontuando aí, por que está tendo essa insônia, né? Por qual motivo que essa insônia tá acontecendo? Estou com muita preocupação em quê? Né? Se a preocupação é com o outro, ou a preocupação, né? Depende da sua preocupação. Então, aí isso daí pode mexer com a sua insônia, com o seu sono, o seu estado. Aí, às vezes, fazer meditação também ajuda muito, né? A gente tranquilizar a mente. Tem muita coisa bacana, mas vai lá no meu Instagram,
né? Me segue lá, manda um direct que a gente pode conversar também, tá bom? Eu vou Deixa eu ver deixar se alguém mais. o nome, né, que tá Ronise Holística, né, no É Instagram. arroba ronise.holística, é meu Instagram. E quem A quiser pode entrar em Mentoria contato Bem-Estar comigo, tá falo aqui que a gente... também. Beijos para todas. Ai, que delícia. Todo mundo aqui. Obrigada, Foi ó, um prazer muito maravilhosa. grande. Ó, um beijão, quero agradecer super muito. Obrigadão aí para todo mundo que Deus entrou. A abençoe. Thaís, ele entrou agora, que pena que nós já estamos encerrando. E até Sim. segunda-feira que vem, né? Até Para quem, segunda, se Deus né? quiser. Para quem Obrigada vai pela ter esse oportunidade presente. mais uma vez. Semana Um que vem, grande beijo gente, para todo mundo. Uma não boa vamos semana perder para a todos, né? live. A convidada da semana que vem é a Flávia e ela virou completamente, foi de doméstica a terapeuta, reflexoterapeuta. Então, vamos Adoro falar essas lá dessas pessoas. mudanças da vida. Ó, Vai ficar obrigada, gravado, né, Mi? Flor. Vai ficar gravado já que eu te marco lá. Vai para o YouTube também. Muito obrigada, né, por ter dado essa oportunidade de conhecer um pouco mais de Obrigado eu. florais, de terapias vibracionais. Eu Quem amei. sabe você vem fazer seu curso aqui com a gente, Não, né, aí, amiga? Agora a ó, gente olha, tem um amiga, espaço bom. obrigada. De repente a gente Vamos arruma uma marcar. turma pra cá, Isso né? mesmo, vamos marcar sim, né? E Se ó, Deus quiser. muito obrigada mesmo, Rô. Beijo. Um beijão aí Deus para todo abençoe. mundo que entrou. Tchau, Boa gente. tarde, pessoal. Tchau, tchau. Vou esperar aí o pessoal ir saindo para me fechar a live. Tchau.